Olá, seja bem-vindo. Eu espero que o conteúdo desse vídeo seja muito útil para você no dia de hoje. Deixo o convite para você se inscrever no canal e compartilhar o conteúdo com quem você quiser. Se, como vimos no capítulo anterior, o caminho do conhecimento jamais levará à iluminação, o que se deve fazer? Se conhecer e acreditar que afinal possuem a mesma natureza, só que atribuímos menos certeza à crença do que ao conhecimento, mas até o mais certo conhecimento implica num mínimo de crença. Encontram-se de antemão condenados como caminhos eficazes, e se de fato toda ação mental constitui empecilho, deveríamos talvez matar a mente, eliminá-la por repressão ou controle de todo pensamento que entre nela, para que no fim só exista o vazio. A tentativa de fugir à nossa situação através de simples força de vontade, do controle da penitência chamada disciplina mental, é bastante compreensível, pois representa o mesmo processo pelo qual o homem consegue moldar o ambiente com vista em seus fins. Daí, imaginar-se também que este constitui um meio eficiente para subjugar a mente. Mas seria válida a analogia? Parece-me que a penitência mental como forma de libertação não difere fundamentalmente dos caminhos do conhecimento e da crença, por também basear-se no pensamento dualista, na errônea noção de existência em nós de uma entidade permanente que se mantém afastada e que, se quiser, pode reprimir e controlar os pensamentos que vão ocorrendo. Esse é um aspecto tão importante e serve de base para tantos falsos caminhos da libertação, que vale a pena analisá-lo um pouco mais detalhadamente. Ao nos preocuparmos, existe uma entidade independente que observa as preocupações e se incomoda com elas. Ou a mente se compõe por completo de preocupações e a entidade observadora é apenas uma ilusão, um artifício da mente? Ao experimentarmos alguma vez, temos consciência de um experimentador, independente da experiência? Se observarmos com a máxima atenção o processo de nossos pensamentos, veremos que tal entidade independente jamais existe. Essa ideia errônea surgiu porque a ideia que faço de mim mesmo intervém continuamente em minhas experiências. Essa lembrança da figura estática do eu, naturalmente, constitui outra experiência, uma lembrança sem pessoa que se lembra. Devido à incrível velocidade do pensamento, os dois tipos de experiência misturam-se e se associam, ou seja, começam a se originar mutuamente, o que provoca o aparecimento da sensação de um eu aparentemente capaz de manipular o pensamento. Surge assim a ideia de que posso tornar-me bom pela repressão ou controle dos maus pensamentos. Notinha: muita gente fala com desembaraço a respeito da substituição dos maus pensamentos pelos bons pensamentos, sem parar para pensar se isso seria de alguma maneira possível. Preocupam-se apenas com a camada superficial da mente e não percebem que, a cada vez que reprimem um pensamento, abatem-no e o lançam direto no subconsciente, acumulando mais problemas para o futuro. Continuando a leitura. E é isso que sacerdotes de muitas seitas pretendem alcançar há séculos: moldar a mente segundo um padrão ideal pré-concebido e inventado por eles mesmos. Mas como esse tipo de bem e mal se fundamenta no raciocínio humano e é, portanto, condicionado, a pessoa transformada continuará condicionada. Ocorre apenas deformação e não transformação. Em verdade, disciplinada ou não, nossas mentes vivem sempre segundo um padrão, o da específica adaptação do indivíduo à força moldadora, conformadora da sociedade. Do ponto de vista da eternidade, porém, é sempre danosa a vida segundo um padrão, seja ele qual for, porque a realidade desconhece modelos,
Ela é fluida e não comporta limites. Como nossas mentes são estáticas, por se constituírem de material do tempo e, portanto, ancoram-se no passado e, portanto, já possuem em si algo relativo à morte. Existirá sempre um conflito entre dois estados. Isto provoca a dor de viver. Ao se constatar perfeitamente que nenhum dos caminhos convencionais nos conduzirá ao objetivo, podemos ser forçados a aceitar uma situação em que não há sistema, não há método de libertação. E começar a encarar o problema com uma nova atitude mental, isto é, sem as noções pré-concebidas a respeito de nossa procura. Primeiramente, qual é o objetivo de nossa busca? Se o desconhecemos, estamos derrotados antes mesmo de iniciarmos a investigação. Seria verdade, por mais amarga e incômoda, o nosso objetivo? Ou um alívio em relação às angústias do mundo, uma espécie de satisfação que nos proporcionará o esquecimento temporário da dor de viver? O esclarecimento dessa questão é da maior importância. Caso estejamos em busca de um alívio, de um refúgio mental, com certeza alguma coisa encontraremos, mas não a verdade. O que encontrarmos será um produto da mente, representará uma projeção de nosso próprio pensamento limitado, que, portanto, jamais pode ser real. Pode ser o real. Infelizmente, a maioria das pessoas deste mundo buscam apenas uma saída para os problemas, um alívio das pressões da vida cotidiana e lançam mão de tudo que funcione como o paliativo, que lhes proporcione algum bem-estar. Esse anódino pode assumir a forma de uma droga, de uma atividade que se expande por si mesma e temporariamente sufoca a sensação de inadequação, ou talvez uma cômoda convicção. Por exemplo, numa vida futura que compensará essa infeliz vida na Terra. Todos estes constituem caminhos para a fuga e assim só proporcionam alívio temporário. No fundo do subconsciente, porém, subsiste o conflito, pois as camadas mais profundas da mente não se deixam iludir tão facilmente. Ademais, toda fuga gera sua própria reação subsequente, sob a forma de mais dor, de modo que existe um processo autoativado em funcionamento. A busca do bem-estar e da verdade são obviamente incompatíveis, e como a maioria se empenha naquela, são realmente bem poucas as pessoas que procuram a verdade, entre as chamadas pessoas religiosas. A primeira exigência da busca da verdade é que abandonemos todas as noções pré-concebidas a que estamos presos, que nos garantem uma sensação de segurança e respeitabilidade. E isso significa viver perigosamente para o que poucos estamos preparados. Se por outro lado não buscamos um mero abrigo, uma fuga, e existem formas de fuga mais simples e eficientes e menos prejudiciais do que a religiosa. Se nos interessamos pela descoberta sem motivos ocultos, então acredito que devemos encontrar algo de real valor. De início, estaríamos num estado de não conhecimento, e de modo algum ligados a uma necessidade de obter um resultado. Ao mesmo tempo, existiria um ardente interesse por se descobrir o que é afinal a vida. Um desejo de chegar à raiz das coisas, de não se satisfazer com explicações superficiais. Uma dúvida irresistível que a tudo questiona, mesmo a própria existência do indivíduo. Normalmente pedimos ao iluminado uma resposta para nossos problemas, uma chave que pode trancar de vez as portas da felicidade. Mas talvez até disso devêssemos duvidar. É possível que não exista essa resposta por não haver chave, método ou sistema. Analisemos então, em primeiro lugar, a questão fundamental. Existe um caminho da realidade? Existe uma trilha que se possa seguir, um método a ser aplicado, para que no fim alcancemos o objetivo? Todas essas ideias se baseiam no errôneo conceito de tempo, pois a possibilidade de aplicação de um método ou sistema
pressupõe o tempo, que o método leva para a sua finalização ideal. Como vimos na discussão da disciplina mental, por exemplo, acreditamos poder usar a penitência, que representa força e violência, no início, para no fim obtermos paz e serenidade. Mas por si a penitência nunca trará serenidade, pois implica em resistência. Por mais tempo que a pratiquemos, dessa forma o tempo se transforma no fator de transformação de que dependemos. No entanto, será que existiria, mesmo de alguma maneira, essa entidade chamada tempo, independente de nós? Ou o tempo é apenas uma medida, um metro? Creio que o tempo seja produto da mente, assim como o metro é apenas um pedaço de madeira. Não fosse pelo seu emprego bastante arbitrário na meditação de comprimentos. Da mesma forma como criamos o comprimento, a largura e a altura, dimensões do espaço, também criamos o tempo como um metro próprio para a medição de alterações em relação ao mundo estático. Mas como a transitoriedade é propriedade de todas as coisas, notinha, como a qualidade que atribuímos às coisas é um reflexo da natureza da mente. O tempo também está implícito na mente, naturalmente deduz-se o mesmo em relação ao espaço. Voltando à leitura, o tempo está implícito na natureza de tudo e se torna irreal quando postulado como entidade explicitamente existente, isso é, separada das coisas. Consequentemente, o fator de transformação situa-se em mim mesmo e opera a todo instante, e não progressivamente. Não se trata de algo que eu traga de fora para dentro de minha vida. Seja como emulação de um ideal ou como aplicação de uma fórmula, um sistema. Representa então a cessação de toda a minha busca, de todas as atividades, de todo agir destinado a me libertar, que só pode originar mais resistência e mais restrição. Se quero a liberdade no fim, devo começar sendo livre e restrito, e não num estado de conflitos. Devo renunciar por completo a mim mesmo. Vê-se também facilmente que as coisas devem ser assim. Ao se perceber que a luta pela salvação, pela purificação da mente, ou que outro nome se dê a isso, ainda pretende alcançar a minha salvação, a minha purificação, o meu desenvolvimento espiritual e etc., representando, portanto, uma luta egoísta. Não difere de modo algum de qualquer outro processo de vir a ser, de avidez, e assim atingirá exatamente o oposto do que almejava. Em vez de perdermos o ego, fortalecemos o eu em suas raízes. Tenho observado, porém, que as pessoas ficam muito preocupadas quando lhes dizem que não podem fazer nada, especialmente no Ocidente, onde tanta ênfase se atribui à ação pela própria ação, ao que, em termos eufemistas, se denomina iniciativa particular, e onde até a iluminação é considerada conquista. Mas não agir não significa não mais se incomodar com coisa alguma e ir dormir. Como sempre, o desentendimento é causado pela inadequação das palavras na expressão de processos ou estados mentais. Pode-se afirmar que, ao se alcançar o exato limite do pensamento não conceitual, o agir se transforma em não agir e vice-versa. Assim como o nosso estado normal de vida se converte em morte, e aquilo que no momento nos parece morte se torna a mais elevada forma de viver. As pessoas que bradam quietismo quando se lhes pede para nada fazer, não percebem que jamais existe um único momento em que não façam nada, e que nem seriam capazes desse quietismo. Se suas mentes pudessem fazer nada durante um pequeno instante apenas, seus problemas se resolveriam. Então elas conheceriam, ou seja, transcenderiam o conflito aparente do par de opostos agir e não agir.
O fato é que o tempo todo nos encontramos tão ocupados, comparando, condenando, julgando os fenômenos, que percebemos tudo com referência ao quadro estático do eu. Este é o estímulo do nosso sistema de regeneração psicológica, que já não temos consciência desse desassossego. A resposta à nossa investigação pode ter aparecido agora de maneira um tanto inesperada e de certa forma simples. O que nos dificulta o completo não agir é esse contínuo ruído ao fundo, esse trepidar mental de que já não temos consciência. Esse mesmo trepidar é o responsável pelos sonhos que temos ao dormir e pelos pensamentos perversos e discriminadores quando estamos despertos, que se erguem no caminho da realização. A única solução possível, naturalmente, é não perguntar como eliminar o ruído mental, mas ouvi-lo, para que nesse passivo estado de audição possa a consciência ter ela mesma sua oportunidade de ação sem que façamos coisa alguma. Breve nota aqui, Krishnamurti escreveu: agir é evitar o que é, e evitar o que é representa a forma mais flagrante de estupidez. Importante não é agir, mas ouvir. Segue a leitura. Nossa conclusão, portanto, é que só o pensamento negativo ou a atenção passiva, que exige grande sensibilidade, pode nos conduzir à experiência da mente silenciosa. Então, quando a mente, que é a reação cumulativa do conhecido, do nosso condicionamento, cessa sua atividade, existe a possibilidade de aparecer aquilo que não é condicionado e, portanto, intemporal. Ademais, ao entendermos tudo isso, não apenas intelectualmente e, portanto, superficialmente, mas por experimentá-lo de instante a instante, surgirá um relaxamento espontâneo de toda a atividade inconsciente. Haverá então um momento de atenção total, por já não existirem interferências com os pensamentos que surgem e se vão. Como já não há um ponto fixo na mente, os pensamentos não mais se fortalecerão ou serão reprimidos, nem darão origem à resistência, e é essa resistência que mantém o ego irreal. Mas passarão suavemente e não voltarão. Sua intensidade diminuirá e serão menos numerosos, trazendo-nos intervalos ocasionais, momentos de silêncio. Por fim, a morte da mente, não pela violência, mas pela não interferência, se tornará realidade. A esse respeito, é interessante observar a analogia do judô, que esgota a força do adversário com o esgotamento da força do desejo, da aversão e etc., de uma pessoa na observação. Quando se solta as rédeas dessa energia psíquica e ela então se desgasta por um instante, ocorre a interrupção das atividades do ego relacionadas ao tempo. A força psíquica, filha da ignorância, por assim dizer, priva-se de seu fulcro do ponto fixo da mente e já não pode exercer o impulso para nos movimentar. Torna-se completa inócua. Comparece com a discussão de Takuan sobre a parada da mente na nota da página 35. Vai ser difícil achar, hein? Naquele único momento da verdadeira observação, ocorre a saída do tempo, o rompimento da continuidade psicológica através da completa vida do presente. E, portanto, a parada do mecanismo de reflexos da mente que a todo instante alimenta o eu. Encerramos aqui a leitura desse capítulo. Deixo o convite para se inscrever no canal, segue aí o link dessa playlist para acompanhar a leitura na ordem correta. Desejo a todos um ótimo dia, um grande abraço e até o próximo capítulo. Tchau, tchau. Obrigada por ter assistido a este vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal e recomendá-lo.
além de deixar seu comentário sobre o assunto, para que possamos realizar um ótimo diálogo que nos ajude a compreender melhor o assunto. Tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo. Olá, seja bem-vindo. Eu espero que o conteúdo desse vídeo seja muito útil para você no dia de hoje. Deixo o convite para você se inscrever no canal e compartilhar o conteúdo com quem você quiser. Qual é então o balanço de alguns anos de intensas pesquisas e estudos da religião em geral e do budismo em particular? Por acaso, sente-se alguém enriquecido, fortalecido com preciosos conhecimentos esotéricos, seguro na posse da sabedoria recém-descoberta? Absolutamente não. Pelo contrário, todas essas ideias de enriquecimento, acumulação de virtude e arte de viver parecem risíveis e já foram banidas definitivamente. Recentemente, ao encontrar um amigo que também estudara o assunto durante anos, encontramos-nos manifestando o mesmo sentimento. Não existe nada nisso tudo. Surpreendente e inesperada, essa é a resposta final à nossa indagação. Esperávamos percorrer um longo caminho e foi o que fizemos, mas eis que estamos de volta ao ponto de partida. E quando afirmamos não haver nada nisso tudo, não nos referíamos apenas à religião, mas à vida. A realidade suprema é o nada, isto é, da maneira como é concebida pelo homem, pois é indefinível e indescritível. Como não há filosofia ou pensamentos que a possam conter, a realidade é nada para a mente que pensa. Mas quase no mesmo instante em que reconhecemos ter sido vazia a resposta final, constatamos que toda a nossa perspectiva se alterara fundamentalmente e que a vida jamais poderia voltar a ser a mesma. Como se tivesse surgido um terceiro olho, o mundo visto pela primeira vez como realmente é, não obscurecido pela tela de ideação que normalmente resulta da nossa filosofia finalista de vida, de nossos esforços por chegar a alguma parte. Toda experiência adquirir agora uma inesperada riqueza de conteúdo, uma vivacidade e uma intensidade que constituem o resultado direto de uma vida inteira no momento presente. Uma experiência não adulterada pela ânsia em relação ao futuro, nem pela saudade do passado. Este é o grande paradoxo do Zen e da vida. A própria negação que parece contida no nada, no vazio, significa a um só tempo uma absoluta confirmação. Só quando o homem fica completamente só, com sua nudez absoluta e se permite enfrentar a si mesmo, destituído de todas as ligações, de toda a dependência de apoios exteriores, pode haver um sincero sim à vida. Enquanto não se realiza o vazio de todas as ligações, de todas as tentativas de elaboração de segurança, a sensação de insegurança não pode chegar ao fim. Não pode haver paz de espírito nem iluminação quando não se percebe que todos os nossos chamados sucessos ou vitórias são vazios. É por isso que Krishnamurti afirma: ter sucesso é sempre fracassar. A chegada representa a morte e a viagem a eternidade. Ganhar, vencer neste mundo é perder a vida. É também nesse contexto que ficam claras as palavras de Cristo, quando fala da necessidade de nos tornarmos como nada. Só quando somos nada em relação a nós mesmos é que pode haver harmonia completa com uma realidade que é nada. A cessação de todos os conflitos e contradições na mente. É por sermos ambiciosos e todos pretendermos ser alguma coisa que existem luta e sofrimento no mundo. O produto lógico do desejo é o colocar-se fora da realidade e agir contra a natureza. Como é possível, existe dor. A religião revela-se um grande zero.
Não obstante, esta simples descoberta possui importância revolucionária. A consequência é que o importante é o processo de investigação. E é isso que liberta, não o resultado da investigação. Ultrapassada essa fase, mesmo o conceito de budismo ou zen como alguma coisa, vai para o monte de lixo da ideação. A esse respeito, observem-se as palavras de Krishnamurti. Para aquele que busca a realidade, não existe Cristo nem Buda. Existe apenas ele mesmo e sua tentativa de encontrar a verdade. E a recomendação de Cristo, buscai e achareis. E como podemos estar livres para descobrir se nos prendemos a uma fórmula, uma crença ou uma suposição ou um ideal? O zero e o infinito são símbolos matematicamente afins. Quando se exige uma resposta do Zen, da vida, obtém-se apenas um zero, embora ao mesmo tempo ele seja infinito, pois é o todo que é ilimitado. Na prática, isso significa que na negação final do clamor da mente por uma descrição, uma definição do desconhecido, descobrimos que tudo se tornou impregnado de significado. Assim, o convite do mestre, tome uma chávena de chá, em sua extrema ausência de objetivo, se torna tão repleta de significado quanto, por exemplo, o casamento e a criação de prole. Só quando se constata por inteiro que a vida não tem objetivo, que a vida apenas é, a nossa vida pessoal adquire significado, uma nova plenitude. E esta realização é a plenitude da existência individual. Enquanto essa compreensão não se nos manifesta, a vida é apenas uma longa e sombria série de lutas, conflitos e sofrimentos. Em resumo, uma vida que não vale a pena. Quando o mundo deixa de ser considerado em termos de coisas e ideias, estado denominado morte da mente no Zen, podemos aprender por inteiro o que um famoso mestre do Zen retrucou num diálogo com outro mestre. Afinal, não há muita coisa no seu budismo. E a recomendação de outro mestre, toda vez que proferires o nome de Buda, lava tua boca. E até dizer que a verdade definitiva do budismo é um nada, constitui exagero, pois também não representa esta uma ideia. E o Zen nada tem de abstrações ou de qualquer coisa não baseada diretamente na experiência. É o que se lê a respeito do monge que acreditava entender o budismo e afirmou que já não conseguia colocar as mãos em coisa alguma. Queria dizer que a propriedade inerente às coisas do mundo havia deixado de existir para ele. Ao que o mestre respondeu: Ah, é? Ora, eu consigo e muito bem. E ao falar deu um puxão no nariz do pobre monge, o mais forte que pôde. E naquele exato momento, a mente do monge atingiu subitamente a realização. Quando tudo já foi falado e feito, o Zen é a concretização da vida cotidiana. Assim, quando um monge se encontra numa erma cabana sem óleo que possa queimar para se aquecer, possuindo apenas uma estátua de Buda de madeira, ele a queima, pois não representa ela um pedaço de madeira de admirável utilidade no momento? Nada é sagrado, bradou Bodhidharma ao imperador Wu, que erroneamente considerava a devoção e as boas ações as mais elevadas formas de vida religiosa. Porque não deveria o monge aquecer o corpo, enregá-lo como fez? Enregelá-lo, nossa, como fez? Semelhante é o delicioso caso do monge, tão santo que até os pássaros lhe faziam oferendas. Um dia, esse monge teve uma conversa com seu mestre, que lhe abriu por completo os olhos para a verdade. Daí em diante, ninguém, nem mesmo os pássaros, lhe fez qualquer oferenda. Já falamos o suficiente para o assunto para mostrar que, no fim, só pode haver silêncio.
quando nada mais se diz ou se faz para definir ou agir o Zen de maneira consciente, existe a experiência da mente silenciosa, em que ocorre a constante renovação para que a mente seja para sempre nova e inocente. Lavemos, pois, muitas vezes as nossas bocas, pois muitas foram as referências a Buda, a Cristo e etc. E nos consideremos felizes por desta vez não nos puxarem o nariz, não nos submeterem às 30 pancadas ou tratamento semelhante, pois quem poderia negar que não fizemos por merecer? Assim, só nos resta continuar caminhando. Londres, julho de 1960. Encerramos aqui a leitura desse capítulo. Deixo o convite para você se inscrever no canal. Segue o link da playlist para você acompanhar a leitura na ordem correta. Desejo a todos um ótimo dia, um grande abraço e até o próximo capítulo. Tchau, tchau. Obrigada por ter assistido a este vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal e recomendá-lo, além de deixar seu comentário sobre o assunto para que possamos realizar um ótimo diálogo que nos ajude a compreender melhor o assunto. Tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo. Olá, seja bem-vindo. Eu espero que o conteúdo desse vídeo seja muito útil para você no dia de hoje. Deixo o convite para você se inscrever no canal e compartilhar o conteúdo com quem você quiser. 59. A vida espiritual é uma planta delicada. Não se desenvolve em solo contaminado pelo ego. E, no entanto, todos os nossos valores sociais estimulam e fertilizam o ego. Parece-me que o mundo social em que vivemos não só é um mundo de ilusão, mas pior, de fingimento. O fingimento precisa ser mantido a todo custo, pois sem ele o homem não consegue viver. Preferiria morrer a encarar a realidade. Daí a reação emocional, hostil, quando o homem defronta-se com a verdade da vida, que é a verdade sobre si mesmo. O amor é cego por não ser da mente. Em geral, é confundido com paixão que nos torna cegos. O que se chama matéria é a parte da realidade de que o homem toma consciência através dos sentidos, basicamente pela visão e pelo tato. No sentido tradicional da palavra, matéria, a matéria per se, naturalmente não existe. Assim como também não existe a chamada coisa em si. Aquele fantasma de Immanuel Kant. Assim, não faz sentido e precisa ser revista a divisão do mundo em entidades materiais e não materiais. Essa divisão falaciosa constitui resultado direto de nossa predominante perspectiva dualista do mundo. O pensamento, por sua própria natureza, sempre deve ser irreal, já que é nada se não divide. Secciona e separa o que não é divisível nem indivisível, nenhum nem muitos, o que não se pode traduzir em conceitos. Dessa forma, só pode definir a realidade em termos negativos. Net, não isso, não aquilo. Ao julgarmos se é bom estarmos vivos, devemos entender que o que interessa não é o que a mente pensa a respeito de estar, mas só a experiência de estar. E esta só a temos quando a mente não está. Todo desejo psicológico é um reflexo condicionado. Nossa vida imaginativa só é real no sentido de que uma mentira é real. O desejo, a imaginação, a mente nunca constituem realidade. Representam sempre o passado ou o futuro, pois operam através da memória, do reconhecimento.
há duas atitudes que devem ser consideradas supérfluas e empecilhos: o estudo acadêmico da religião e a leitura de livros sobre Zen e etc., apenas visando a familiarização com os termos e definições do estado iluminado. A felicidade, na acepção usual da palavra, continua na esfera do pessoal. É um estado do vir a ser e, como tal, representa apenas o oposto do sofrimento. Bem-aventurança é o estado que resulta quando felicidade e sofrimento, pessoal e impessoal, foram transcendidos e existe o ser puro. Quando o Zen, ou neste caso a religião, se torna outro ponto de interesse, como um tema em si mesmo, divorciado da vida cotidiana, proporciona outra oportunidade para que a mente pare, tornando impossível a compreensão. Zen é a vida cotidiana. Se melhora a qualidade do Zen de uma pessoa, aperfeiçoa-se também sua vida cotidiana. Conhecimento puro é a completa, quando temporária, cessação do processo de identificação, o processo gerador da ilusão do eu. O que queremos dizer ao afirmar que um determinado homem é um ser liberto? Significa que essa pessoa está liberta do medo, do sofrimento, em outras palavras, dos pensamentos torturantes. A libertação, sendo então por inteiro uma questão de entendimento, só se alcança em nível psicológico. Qualquer outra abordagem, por exemplo, pela penitência, pelos exercícios, pelo ascetismo e etc., deve ser vista como algo de pouca probabilidade de funcionar como mágica. A energia vital, que na pessoa comum é sugada pelas emoções e convertida em alguma forma de ação ou pensamento, na pessoa desperta é conservada e reservada para a explosão final do Satori. Vazio, renúncia, desambição, nirvana, reino dos céus e etc., embora diferentes no plano verbal, constituem em essência a mesma experiência, a fusão do pensador com seu pensamento. Queres te livrar do ego, fonte de todo sofrimento? E, no entanto, como podes te libertar dele, desta coisa que é tomada em conjunto sem conhecê-lo como ele é? Só quando puderes conscientemente tomá-lo em conjunto é que poderás separá-lo e eliminá-lo. O estranho da observação é que ela ocorre quando é menos esperada. Às vezes, quando nos sentimos inclinados a nos entregarmos sem reservas a algum fascínio temporário e sermos por ele transportados, ela intervém e nos desperta do lindo sonho. A natureza tem aversão ao vácuo, do mesmo modo que o pensamento ao vazio. Para não ter de enfrentar sua natureza vazia, o nada, o pensamento inventa, o pensador, para dar substância a si mesmo. Não obstante, o vazio é a plenitude das coisas. Tudo que tem existência fenomenal possui suas raízes nesse vazio. Toda caída de consciência acarreta sua própria reação. Tal é a inexorável lei da natureza, causa e efeito em eventos ligados ao tempo, a lei budista do karma. Vivemos como se cada dia fosse o último, logo descobriríamos a diferença entre ser e vir a ser. Para muitas pessoas, ser religioso equivale a ser austero e infeliz, para ser feliz no fim, nesta ou em outra vida. Para o homem verdadeiramente religioso, ser religioso é ser feliz, alegre e tranquilo aqui e agora. Neste mundo, ou se é escapista ou budista. A vida espiritual não se situa longe da vida cotidiana. Ela é a vida cotidiana inalterada, porém com uma dimensão extra. A meditação, a purificação mental dos pensamentos torturantes e repetitivos é tão importante para o bem-estar da mente quanto a higiene para o bem-estar do corpo. Numa sociedade que só conhece a expressão não-entidade em sentido desfavorável, deve ser difícil engolir a verdade de que não pode haver felicidade completa a menos que a pessoa seja uma não-entidade.
encerramos aqui a leitura do livro. Desejo a todos, em primeiro lugar, deixo o convite para se inscrever, né? Desejo a todos um ótimo dia. Segue aí o link da playlist. Um grande abraço e até o próximo livro. Valeu! Obrigada por ter assistido a este vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal e recomendá-lo, além de deixar seu comentário sobre o assunto para que possamos realizar um ótimo diálogo que nos ajude a compreender melhor o assunto. Tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo.